Fala pessoal, beleza, beleza? Vem chegando para mais um episódio do Jogada do Vozão. Tô chegando aqui para poder falar de um assunto sobre meta alvinegra. Os goleiros que hoje o técnico Léo Condé tem à disposição. Será que o Fernando Miguel chegou e é titular absoluto na onzena inicial do alvinegro? Eu trouxe aqui duas autoridades, duas potências quando o assunto é goleiro. Dois caras que têm uma longa carreira aí para poder falar do assunto com vocês. E a gente vai falando aos poucos, contando as histórias deles no gol, no caso, né, nas suas respectivas histórias, e também as suas relações com o futebol, né, principalmente com o Alencarino aqui do nosso futebol cearense. Hoje estou tendo a honra, mais uma vez, de receber aqui Vitor Pontes, torcedor do Alvinegro de Porangabuçu, ele que participa também da página Futebol Cearense, esteve aqui no Jogada do Vozão com o grande Kleber Arraes, o Clebão. Polêmico. Um grande episódio também que nós tivemos aqui, histórico, na TV Diário, na Rádio Verdinha. Um forte abraço e aqui com a gente mais uma vez, Vitor Pontes, um grande goleiro. Vou nem trazer o apelido, porque enfim, a gente vai falar por si a gente só, fala né? depois do apelido, né? Exatamente. A gente fala um pouquinho depois do apelido. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Vitor Pontes. Muito obrigado, Samuel Conrado. É uma honra estar aqui agora no Jogada do Vozão, né? E, verdade, era o Cearacast, né? Era o Cearacast. Foi o penúltimo episódio. Exatamente. Ou seja, eu vim só acabar com o Cearacast. Olha aí, mas pelo menos agora a gente tem um nome. Totalmente Jogada, renovado, bonitão. A logo é moderna, tá top. Que é isso, valeu, obrigado, companheiro. Show? É isso, ele ficou olhando pra mim como que ele tinha falado de Jogada do Vozão, né? Fazer essas coisas. Mas é isso, Não, ele ele tá só para- começando, é um aquecimento, só um aquecimento. Com risada. Não, ele parou aqui e falou assim, ó. Tá. Certo, Show! aí. Show! E o outro companheiro aqui, vocês já viram na imagem aí, pra quem tá acompanhando no YouTube, na TV Diário também, é o Vladimir Marques, repórter, comentarista também no Sistema Verdes Mares aqui, no Diário do Nordeste, na Verdinha, na TV Diário, sempre dando um baile. Ele que é paizão do Vinícius, nosso grande companheiro, sempre acompanhando aqui o Jogada do Vozão. Um forte abraço, Vinícius. E também um grande goleiro nas horas vagas, né, Vladimir? Rapaz, grande goleiro é você que está chamando. Na minha conta em risco. Não é a sua conta em risco. Não, cara, é muito legal estar aqui contigo. Eu acho que o Vitor também vai agradecer demais o nosso debate, né? A gente vai falar sobre goleiro, que é um assunto sempre muito interessante. E esse ano que o Ceará realmente está com mudanças, né, na posição, se contunde um, volta o outro, né? Eu acho interessante que a gente debate sobre isso. Vai ser muito legal aqui o Jogada do Vozão, Samuel Conrado. Valeu. Exatamente, estamos só começando aqui porque o assunto vai ser prolongado. Vamos falar sobre o momento do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, falar dos goleiros e também dessa defesa do Vozão, né, que é um ponto positivo na Série A do Brasileirão. E para começar, sobre o Fernando Miguel, um cara que vem cheio de desconfiança, né, a começar porque ele veio do Fortaleza, tem uma história com o time arquirrival do Ceará. E hoje ele tá indo ali, junto com o técnico Léo Condé, sendo titular, né? Quando a gente faz o recorte do Fernando Miguel, ele assume desde aquele jogo contra o Vasco da Gama, né? Ele entra no segundo tempo e vem nessa sequência positiva na meta alvinegra. Hoje o Fernando Miguel é o goleiro titular da equipe do Ceará, ou caso alguém esteja recuperado, vai tomar a vaga do Fernando Miguel no gol do Ceará? Olha, Samuel, eu acho que a questão do Fernando Miguel não é nele ter vindo do Fortaleza, não. Acho que esse caminho é natural, já aconteceu muitas vezes na história. Era mais para ele estar inativo durante um longo período, né? O Fernando Miguel teve uma lesão muito grave. Teve a questão também do Richard, que é o melhor goleiro que o Ceará tem, sem sombra de dúvida. Ele também ter se lesionado e o Bruno Ferreira ter entrado numa fogueira, porque, convenhamos, cara, numa reta ali de Série B, em que o Ceará tinha que vencer praticamente todas as partidas para subir. E você ter um goleiro como o Bruno Ferreira ali, ele deu conta do recado, né? Aí tem a lesão do Bruno Ferreira, né? Você chega com o Fernando Miguel, o cara tá bem demais. Eu acho que ele surpreendeu. Eu não imaginava que o Fernando Miguel fosse entrar na meta do Vozão como ele entrou e fosse dar tanta segurança numa Série A de Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que ele já passou por Vasco, já passou por Atlético Goianiense, ele tem uma experiência de Série A e ele tá dando conta do recado, sim. Eu acho que é uma grande surpresa, né, para a torcida alvinegra, as defesas que ele tá fazendo, a segurança que ele tá dando. Então, claro, o Condé, ele tem uma meritocracia, né, no elenco dele. Então, eu não sei até que ponto, quando o Bruno Ferreira estiver disponível, se ele vai tirar o Fernando Miguel para a volta dele. Mas a disputa ela realmente é acirrada e o Fernando Miguel ganhou muitos pontos, com certeza, tanto com a torcida quanto com o Condé depois dessas atuações na Série A. Pronto, e complementando assim, o Fernando Miguel, como você falou do Condé, quer dizer,
O Condé ele tem muito dessa meritocracia, então eu acho que ele vai manter o Fernando Miguel, até pela atuação do Fernando Miguel, a forma com que ele vem jogando. Eu enxergo o Fernando Miguel com alguns pontos positivos, e esses pontos, por exemplo, reposição de bola. Então, acho que nesse próprio jogo contra o Sport, ele faz um lançamento direto pro Lelê, o Lelê recebe a bola e já sai na... então, assim, ele já tem uma visão de jogo um pouco melhor que o Bruno Ferreira. Assim, a gente... Como a lesão do Richard é tão grave quanto a do Fernando Miguel foi, eu acredito que o Richard não volte titular de cara, né? Até porque, por mais que o Richard tenha essa questão de ser ídolo, eu considero o Richard ídolo, né, na minha visão, por conta dos feitos que ele conseguiu com a camisa do Ceará e a importância dele de liderança, inclusive na própria Série B do ano passado, que ele acabou se machucando. Então, assim, para essa volta agora, eu acho que não é incontestável a presença do Fernando Miguel. E nós temos bons goleiros. Por mais que o Kehler, no começo do ano, e aqui o Vladimir vai concordar comigo, o goleiro, assim que ele chega, qualquer time que ele for jogar, se ele não passar a confiança, todo mundo vai criticar ele. Vai sim. Todo mundo vai criticar ele. Então, o Kehler começou não passando confiança. Então... Mas é um bom goleiro. O Ceará, ele historicamente, sempre foi servido de bons goleiros. O Fernando Miguel é mais um que tá aí. Vitor, eu acho até que o Kehler, eu acho que foi erro de avaliação em relação ao jogador, porque era complicado você começar com ele no início da temporada, né? Eu acho que o natural é você começar com o Bruno Ferreira e dar aos poucos alguns jogos ao Kehler. E o Kehler estava sem ritmo, né? Ele não tinha jogado nenhuma partida no Vasco. Sim. E eu acho que ele foi queimado, cara. Eu acho que ele não volta a jogar Ceará. Eu acho que ele é a última opção hoje, se você pegar ali a lista dos goleiros do Ceará, ele é a quarta opção. Como o Vitor falou, ele não é nenhum goleiro ruim, não. É porque a situação fez com que ele ficasse queimado. Eu acho que dificilmente ele volta a jogar pelo Vozão. A não ser que aconteça o milagre que aconteceu com o Richard. Se a gente lembrar, o Richard de 2019, ele começa... falha, que a gente tinha o Everson, que era um bom goleiro, e foi destaque na Série A. Isso. O Richard falha algumas vezes. Aí quem assume em 2019 é o Diogo Silva, se não me engano. É o Diogo Silva. É o Diogo Silva. Aí passa pra 2020, o Price começa falhando. Aí acho que é o Diogo Silva de novo, aí também não vai bem, é que o Richard assume aí é que ele vem e vai muito bem. A titularidade. E um detalhe interessante do goleiro do Ceará, né, do Kehler, no caso, pra ver como essa posição é tão ingrata, né? Porque a gente vê agora recentemente o Lelê, por exemplo, nos últimos 3 jogos, ele perdeu 3 chances claras de gol e mesmo assim ele vem tendo oportunidade, né? Quando a gente não tem ali um atacante de posição à disposição, o Lelê é cotado para ser um titular na equipe do Ceará, né? Muito por conta disso. E da experiência que ele tem, né? Por ter jogado no Fluminense, ter jogado no Libertadores. E outro cara também que teve falhas no começo e hoje em dia é consolidado é o Marlon, um cara que teve também um começo de ano nada agradável com a camisa do Ceará, passava insegurança para a torcida e para o restante do elenco, e para você ver o goleiro, né? O Kehler, foram 3 jogos no começo do estadual que ele praticamente não conseguia dar liga com o restante do grupo, e isso trouxe uma desconfiança que até hoje a gente está falando sobre isso, né? O Kehler que é praticamente uma quarta opção na equipe do Ceará, né? Um goleiro que vinha com experiência por ter formado na base do Grêmio, mas que no Vasco não teve oportunidade, muito por conta do Léo Jardim, jogando o fino da bola, não tinha como ter condição realmente para ele. Realmente não tem. E hoje é a quarta opção, né? Até porque se a gente fizer aqui um escalonamento, quais seriam as opções que hoje o Léo Condé, na visão de vocês, seriam as opções principais para a meta alvinegra? Rapaz, hoje o titular, como a gente falou, incontestável é o Fernando Miguel. A volta do Richard, provavelmente, a segunda opção ali, o reserva de imediato é o Richard. Como o Bruno Ferreira ele ainda não retornou, né? Ele tá acho que ele tá em transição. Isso, tá na fase final de transição. Pois ele tá em transição. Então seria o Bruno Ferreira. Uma potência ali, ó. André Almeida, né? Desconcentrou o cara. Acabou agora, me desconcentrando, André Almeida, né? Os olhos claros dele aqui passando. Não vou fazer esse elogio, eu não vou fazer esse elogio ao André, que ele vai ficar se achando. Não, pois é, estrelinha no racha também. Não é intocável, Craque, não pode fazer uma... Não, craque ele é. Craque. Agora, o que ele reclama, Vladimir... Amigo, craque é marrento. Só você tem que você não entender que a racha. palavra craque, ela vem junto com a palavra marrento. Então, tá tudo em casa aí. Realmente. O cara que é craque é marrento e por aí vai. Não, o André Almeida é um dos caras que mais popularizam o meu apelido.
É verdade. Ele já me contou qual é o seu Caramba. apelido, mas todo goleiro, no fundo Até agora nós não falamos, já temos passa 10 por lá. minutos de podcast, ainda não falamos. Não, mas vamos terminar a o nome- linha de Continuamos raciocínio. com a sua linha de raciocínio, Vitor Pontes, E a por última favor. opção é o Kehler, né? Ele vai entrar agora aqui no podcast. Pode dizer, entra aí, companheiro. Vamos quebrar aqui o protocolo aqui. Vamos mandar um abraço aqui pro pessoal aqui que tá acompanhando a gente. Entra aí. Só passa por debaixo. Aí, chega aqui nos caras aqui, chega Eu aqui. tô Ó. tentando não falar meu apelido, amigo. Tira só o crachazinho aí, o crachazinho. Mas nós já sabemos. Pô, tá aqui no você já podcast, contou ó. aquele dia qual é o apelido dele. André tal, que ele foi Almeida, uma vez lá, Dando e- a honra de estar aqui no Jogada do Vozão. Meu amigo. Tudo bom, amigo? Hoje tem a gente. Nós tá, não jovens? falamos o apelido de Vitor Pontes até o momento, tá? Não foi falado. Ainda não foi falado, né? Não. Um grande goleiro, né? Grande goleiro. grande Obrigado, goleiro. amigo. Mas tem um apelido que é impublicável, que é a abreviação do real apelido. Sim. Eu acho que o impublicável ele tem que se manter. Ele tem que se manter. Vamos seguir, porque a gente tá com 10 minutos de podcast, a gente não falou ainda o nome do apelido, não. Deixa só pra baixo. Pode André seguir. Almeida, muito obrigado aqui, a presença ilustre no nosso Jogada do Vozão, né? Passe caro aqui do Sistema Verdes Mares, a gente tem que utilizar aqui no Jogada do Vozão também, né? Total. E aqui, pode continuar, Vitor Pontes. Não, com a sua- agora eu passo a bola pro Vladimir tranquilamente. Agora eu não sei Olha- mais nem o que eu falo. Olha lá, quando tu falou do Marlon aí, Sim. de que ele começou mal, eu acho que aquele jogo com o Náutico na Copa do Nordeste, ele meio que foi ruim pra todo mundo. Pro Marlon que falhou, pro Kehler que falhou, ou seja, e o Marlon deu a volta por cima, porque zagueiro é mais fácil de dar a volta por cima do que goleiro, né? De muito. Sim. Não tem nem comparação em atacante, enfim, atacante pode perder muitos gols, né? O Lelê, como você falou, anda perdendo jogadas ali incríveis que ele poderia ter marcado. Né? Então, a posição ela é ingrata mesmo, né? A gente que brinca aqui, Sim. você falou brincando da minha carreira e da dele, carreira da onde? É só negócio de amador, né? É Brincadeira pra criar ali no- expectativa no torcedor, né? só brincadeira no futebol amador, com galera mesmo e tal, alguns campeonatos de futsal por aí, entendeu? Aham. Mas assim, o meu apelido era mais honroso do que o dele, né? Eu não sei se era porque o Mário Kempis e o Peri Negreiros, que jogavam comigo na Sim. época, eles eram muito generosos Generosos, comigo né? e botavam um apelido de goleiro top pra mim na Mas época. qual era o né? apelido, Vladimir? Meu apelido era Buffon, cara. de tanto não. que eu pensava. Aí é covardia. Eu Tem nem botei um como entrar bufão aí, no- peneira. Ih, já que disse. Acabou de... Não, é porque não tinha como. Ele acabou de falar bufão. Não, mas Põe peneira. isso aí era 10 anos atrás. Hoje em dia eu tô mais pra peneira do que pra Buffon. Eu tô logo avisando. Não, mas já eu vou. desde Eu lá. não. O Peneira não é meu apelido natural, certo? Eu fui herdado. É uma longa história. Mas. Você quer contar Daria essa outro história? podcast Daria pra outro contar podcast. só- Outro podcast? É, mas Daria vamos outro dizer assim, ó, podcast, o Peneira original era Vitor também. Sim. Só que aí ele saiu da turma da galera de uma forma temporária e a gente ia jogar um campeonato Sim. que o Ceará organizava de futsal. Hum. E já tinha passado a inscrição. Aham. Ou seja, eu me chamo Vitor. Aham. Aí, Vitor Peneira. aí eu herdei, eu entrei no campeonato como Vitor Peneira. É uma boa desculpa. Aí, foi, aí não, mas aí lá a turma começou a me chamar de Peneira 2. Meu Deus do céu. Ou seja, eu não era nem o Peneira titular, eu era É o o Peneira Peneira reserva. Aí eu fiquei o titular e ficou Peneira e se espalhou. Tipo, quando foi pra vir pro racha da imprensa, Sim. aí o Honorato Vieira pegou e colocou lá, Peneira. Peneira na camisa. Pô, o André chutava do meio campo. O Antero, pau. Tava nem vendo. Não, todo mundo chutando e eu pá. Desmoralizando o cara. Não, mano. defendendo de todo jeito. Sim. No primeiro racha da minha cabeça foi, se eu falhar com um apelido desse, É. nunca mais eu piso no racha. Aí eu dei o nome, aí depois podia falhar, depois que você Ah, uma vezinha ali, né? depois que você já ganhou a confiança, aí aí tá. você pode entregar, mas aí no racha da imprensa é bem servido de goleiro. Você tem o Léo Moreira, Ah, você tem o Lucas Silva, Lucas Silva, que é um bom goleiro. Tem o Guilherme tem o também, que às vezes ia Guilherme, também, não, né? eu acabei esquecendo o Guilherme. Então tem bons goleiros, assim, a gente... Os caras são corneteiros, mas jogam bem. pô, É, jogam exatamente. bem. O patamar é É, alto. entendem Só do você riscado. vendo o racha ali. É, entendendo do riscado. Então você tem que chegar lá e jogar bem. Então eu não faço jus ao apelido, mas já levei cada nome. Inclusive esse domingo agora, fui jogar um campeonato, meu amigo. Ah, Rapaz, eu acho que minha mãe foi ofendida pela torcida lá dos caras, que era campeonato Sim, tinha de várzea de lá. várzea e tudo. Acho que minha mãe foi ofendida assim de umas maneiras que nem eu sabia que existia. Aí o pessoal fazia uma defesa e sei lá, o cara lá era Marcelo, Felipe, outro goleiro aí no meio era Boa Peneira. Aí eu, porra, não tem o que fazer, não. qual Né? é a moral que Só tu- abraça, Mas né? eu acho até que é melhor você jogar com o nome de Peneira do que você jogar com o nome de Buffon.
Porque a A pressão. responsabilidade muito. Não, meu Assim, amigo. eu acho que eu ia me sentir muito bem jogando como nome de Não, Peneira, o- porque se eu tomasse gol, tava tudo em casa. tá Não, ligado? o Peneira tem uma vantagem. Tipo, se eu defendo, ele não é o Peneira. Pô. Exatamente. É disso que eu tô falando. A Exatamente. questão da expectativa, entendeu? Aí vamos falando muito isso, aí bom. hoje é o dia de racha da imprensa, eu vou lá, levo um Sim. frango, aí todo mundo É. decide, aí ó, Tá aí o recorde o aqui do recorte do podcast. podcast. Sabe o que tu aí, queria? E falando aqui, voltando a falar sobre o Alvinegro, né? Tem esse detalhe do Bruno Ferreira, que eu não sei na visão de vocês, mas este ano ele tava sendo a temporada dele que ele tava passando mais segurança pro time e principalmente pra torcida. Eu tenho muito claro aquele recorte do jogo contra o Confiança, dos pênaltis que ele defendeu. Parecia que o Bruno Ferreira ganhou uma envergadura naquele jogo que deu uma segurança pra ele no restante dos jogos. E aí acabou tendo a lesão num quadril e acabou complicando a sequência dele. Então, vocês também têm essa mesma visão que o Bruno Ferreira em 2025 estava vivendo o melhor momento dele com a camisa do Ceará e teve essa infelicidade da lesão no quadril? Olha, eu acho que sim, Samuel, porque é um goleiro que chegou do Caxias. Sim. Goleiro, ele tem que se estabelecer e à medida que ele vai jogando bem, fazendo defesas, ele se consolida. Mas ele se consolidou na Série B. Você tinha um nível altíssimo de Série A para jogar. Então, o próprio torcedor do Ceará, eu acho que tinha aquela pulga atrás da orelha. Ah, será que é o goleiro certo para a Série A? Não vão contratar? Será que vai com o Bruno Ferreira mesmo? E ele começou bem. Né? Eu acho que ele conseguiu, na medida do possível ali, cometeu um deslize contra o Grêmio até ali na saída de bola Foi. e tal, beleza? Mas depois ele fez... antes do gol do Matheus Araújo, ele fez uma defesa incrível. Foi, Né? foi. Ele fez uma defesa incrível que deu o escanteio pro Grêmio. O Grêmio bateu o escanteio, o Volpe tinha ido para a área e o Matheus, ele aproveita ali e marca o gol. Ou seja, o Bruno Ferreira fez uma defesa incrível naquele lance e ele estava muito bem, né? Eu acho que goleiro, o cara tem que ter confiança, tem que confiar realmente nele mesmo, no trabalho dele. E goleiro, o cara às vezes vai evoluindo, o cara evolui, o cara treina mais, vai ganhando experiência e evolui. Ele estava muito bem na posição. Né? Vamos ver como é que ele vai voltar. A gente falou até dessa disputa aí que vai ser acirrada, né, pelo gol do Vozão, mas quem ganhar é o Ceará agora com o Bruno Ferreira consolidado e com o Fernando Miguel, né? Quando o Bruno... Inclusive, essa discussão foi bem interessante. Porque, assim, eu tinha falado em alguns... no pré-jogo ali da gente, que eu dizia assim, cara, o Bruno Ferreira foi importante na nossa Série B, mas eu não lembrava dele na Série B fazer uma defesa que todo mundo... Puxa, Sim, verdade, não tem essa defesa que ele fez aqui salvou. Exigiu muito dele. Ele fez defesas ali, Pontuais. defesas que não são aquelas defesas impossíveis, né? Não Isso. são boas defesas, que alguns goleiros tomariam, mas Isso. ele foi lá de Pronto. nível médio, por exemplo. As defesas. Aí chegou no jogo do Confiança. Aí no jogo do Confiança, eu olhei assim os caras indo bater, e você sabe quando o cara tá bem pra bater. Os caras iam pra bola do Confiança já, e o Bruno Ferreira já experiente. Ele, inclusive, foi importante com o Caxias Isso, em nas disputa de penalidades, pênalti. Ele é um goleiro grande, né? que E ele também- é grandão, então ele envergadura. intimida. Então ali já ele já ganhou e, cara, você ter, ironicamente, você ganhar confiança contra o Confiança, mas dali ele já foi pra final do Cearense já de outra forma, né? Foi. À toa que ele pegava no Cearense, ele saía do gol e encaixava aqui, e caía aqui, segurava. Mas mesmo assim eu dizia, cara, o Bruno Ferreira ainda não foi exigido. Aí vem o jogo do Bragantino, que no final do jogo ele faz uma defesa. Defesaça. Foi. O lance do Sacha, né? Esse é o lance da virada, né? Do lance da Bragantino. virada. Ele faz uma defesa de mão trocada. Brincadeira a defesa, contrapé. Aí eu olhei assim, eu digo, agora sim. Agora ele tem uma defesa pra poder a gente dizer, não, ele tem já começa a ter uma bagagem. Aí vem jogo do Grêmio, teve outro também, agora eu tô tentando lembrar. Ele jogou contra o Vasco, só que ele saiu lesionado. O do né? Vasco Foi não essa chegou, partida. acho que não chegou nem acho que não chegou nem o Vasco a chutar no gol nesse jogo. Mas enfim, ele tinha feito uma sequência de boas defesas. Inclusive no jogo contra o Juventude, eu acho. Não, o Juventude já era Fernando Miguel. Enfim, a ordem não vai Sim, mudar, mas ele sim. tinha feito algumas defesas importantes já nessa Série A. Eu digo, o cara tá ganhando confiança, tá ganhando minutagem, coisa que ele não tinha, né? Porque, enfim, todos os problemas que ocorriam. O Grêmio, foi contra o Grêmio, né? Que ele teve a boa defesa aí que tu falou também no Sim, começo. A exato. defesaça lá quando... Não, contra o Grêmio não foi só uma, né? Foram algumas. foram também. algumas. Então ele já vinha com aquela sequência. Então já seria também difícil pro Fernando Miguel tomar a posição dele.
Aí eu venho um jogo do Vasco, o Fernando Miguel vai ali e começa... Óbvio que todo torcedor, ele vai ter o pé atrás. Pô, substituir o goleiro no intervalo, o cara vai entrar frio. Uhum. E o Fernando Miguel foi lá, deu conta do recado. O jogo seguinte, Fernando Miguel bem também. Foi. Jogo do São Paulo, veio outros jogos. E agora, esse jogo do Sport mostra o quanto o Fernando Miguel é um goleiro que passa confiança. Uhum. Porque, assim, acho que o Fernando Miguel, quando vem do Vasco, acho que é do Vasco, Fortaleza, agora é do Atlético. Mas ele, no Vasco, Uhum. em específico, ele era muito meme, porque ele fazia muito golpe de vista. É. Acho que, não sei se vocês vão saber Aí disso. tem um memezinho do garotinho vai, né, no Fernando portão, Miguel, aí o garoto... Pois é. Então ele chega aqui e aí ele ainda tem algum frango ou outro ali no Fortaleza. Uhum. No clássico, No ele clássico chegou da a falar. final. Verdade. Então Teve ele um já... também, eu acho que foi na estreia dele, mano, que teve o chute do... na estreia dele do Mendonça, não foi Exatamente, no bem clássico, o fraquinho, Fernando aí ele- Cruz, o Mendonça Cruz, e ele vai encaixar e a bola passa. bola por baixo passa. dele. O Fernando Miguel, pelo Fortaleza, defende um chute do Luvanor na final. Não sei se você lembra. No E foi finalzinho, uma defesaça do Fernando defesaça. Miguel, cara. Ali. Ele, no jogo que ele falhou, inclusive. Exatamente. Então, ou seja, ele é capaz de fazer defesas realmente extraordinárias. Aí, aquela história, ele ganha, volta a ser titular e começa a... Goleiro é ter confiança, não Uhum. adianta. Ele não- E sequência também, e né? sequência. E aí, quando ele vem pro Ceará, todo aquele pé atrás, querendo ou não, que a gente sabe que tem, ele ainda se machuca quando volta. E agora, graças a Deus, ele voltou bem. Ele fez só 6 jogos em 2024 até se lesionar no treino, né? Foi ligamentar a lesão se dele. lesionou no treino, foi exatamente. E aí passou um ano parado, né? Até um detalhe sobre o Fernando Miguel. Teve um momento dele lá no Fortaleza em 2023 ainda, que ele teve uma sequência de não sofrer gols no Brasileirão, né? Foi vários minutos sem tomar gols, foi o recorde do Fortaleza na Série A. E a torcida do Vozão também espera isso dele, né? A gente já tem aí 3 jogos na conta. Contra a Vitória, contra Santos e contra o Sport sem tomar gols. Já acionando aqui a cartinha anti-zica, porque para poder trazer na bons Série A momentos você pro Fernando tem Miguel. você tem Atlético Mineiro e Botafogo, né? Na Isso, Série A, exatamente, os jogos, né? E tem A sequência a sequência, são 2 jogos complicados, né? bem o Botafogo complicados. é fora de casa, no Newton Santos, né? E o Uhum. Atlético Mineiro aqui, então são 2 jogos bem pesados. O Vladimir, a gente antes de começar o podcast, ele mostrou que ele sabe um pouquinho de futebol. Coisa pouca, assim, Ah. sabe? Aí, será que ele vai bater a sequência do Diego em 2010? Cara, aquela sequência do Diego, eu acompanhei, Verdade. eu acompanhei aquele campeonato. O início do Ceará foi espetacular, né? O Ceará tinha uma defesa muito sólida em 2010 e o Diego, ele pegou muito. Uhum. Tipo, no empate do Ceará com o Santos na Vila Belmiro, Ele acabou com aquele ele jogo. acabou com o jogo. Se não sabe? fosse aquela paradinha dupla, Assim, tiveram vários momentos ali naquela Série A que o Diego era o melhor goleiro do campeonato. Uhum. Né? Ele teve uma sequência ali incrível de jogos sem tomar gol, bateu um recorde histórico de goleiros do Ceará, então o Diego realmente fez uma Série A de 10 espetacular. O que é até um aí detalhe do depois veio o Diego. Michel Alves, que já... né? O já Michel deu uma Alves segurada, já né? complicado, Pois é. complicado o O Michel detalhe é que o Alves. Diego ele veio na mesma circunstância do Kehler, né? Aliás, eu acho que é até pior, porque ele Pior. passou muito tempo no banco de reservas do Flamengo e ele não tinha Ele não tinha oportunidade, nem, né? Ele não tinha nem minutagem, porque na É. época era o goleiro Bruno titular. Isso. E o Exatamente, é. reserva imediato era o Getúlio Vargas, que era terceiro goleiro. Sim. Aí veio pra cá, pro Fortaleza, 2007, acabou naquele campeonato Aquela Série B cearense. que o Fortaleza quase E- subia também. Exatamente, aí ele volta pro Flamengo e Uhum. bota o Diego pra terceiro goleiro. Ele teve pouca chance no Flamengo. Foram muitos anos no Flamengo ele sendo reserva igual o Bosco lá no São Paulo. E com um detalhe, 2010 a gente começou o ano com 2 goleiros assim que, meu Deus, era o André França e André Sangalli. André Sangalli e França. Sangalli. Cara, eu lembro, eu entrei aqui no Stand vezes mais para cobrir o Ceará na Série A em dezembro de 2009, né? Sim. Aí eu fui para a pré-temporada de 2010, o treinador era o René Simões. Sim. Na primeira coletiva do René Simões, ele falou, o Adilson para mim não interessa. Na primeira coletiva do René Caramba. Simões, ele afastou o Adilson Paredão, goleiro. Ele disse que o Ídolo. Ceará ia contratar 2 goleiros. O França e o André Sangalli, eles falharam sistematicamente naquele primeiro turno do campeonato. O Ceará ficou fora das finais, tomando o gol, perdendo para Limoeiro, para Boa Viagem, com falhas assim, Cara, né? o do Foi um André absurdo Sangalli- ali. O do André Sangalli, eu me lembro muito bem desse jogo.
Porque foi um jogo que eu consegui. Eu era moleque, pivete velho, assim. Sim. E o. Pô, tô velho, já tava aqui no sistema. Moleque no bom sentido. Tá bom. Desculpa. Eu me senti mal Agora agora. o cara começou a pesado. Tô velho, é isso aí. Mas eu era novo. Novo, mais novo, eu era mais novo. Mais novo. Enfim, a gente conseguia assistir o jogo do campo. Então eu ainda me lembro, era o Pitbull atacando o Maranguape. O cara, o lateral esquerdo do Maranguape, cruza uma bola fraca. Fraca. Era só ele pegar aqui. Ele salta a bola no pé do Pitbull. O Pitbull pagou. Eu lembro desse jogo. Lá no Moraizão, mano. Breno Rebouças também lembra desse Ele jogo. lembra. né, O ídolo também do time do Maranguape, né? Danilo Pitbull, Exatamente. grande Ele fala atacante. muito aqui. Deve lembrar bem do Pitbull. Não, o Pitbull era matador. Era, ele o muito Carlos bom. Alberto Carlos depois Alberto. no Maranguape também. É. Foi sensacional. Não, o aquela Maranguape seleção do teve Maranguape Futebol Clube. grandes nomes do futebol cearense. Jarbinha, lateral direito, que saiu de lá e foi pro Ceará justamente por isso. O Nozinho Sérgio também também. jogava muita Sérgio, bola. O lateral, Sérgio, né? o Nozinho, o Maranguape teve ótimos jogadores. A minha família é de lá, então entendo do Gavião da Serra. aí. Verdade. Futebol raiz, né? Não pode. Ali O primeiro Ceará e Maranguape, eu tava lá no Moraizão, lá assistindo lá com a família e Será tal. que vai ter Moraizão em 2026, hein? Pode perguntar pro Rapaz, Breno eu- Rebouças e pro... Eu acho que não, porque o Moraizão ali, Moraizão eu tá passo ali em complicado, frente, é. às vezes, se assoprar, a arquibancada cai. Moraizão tá complicado. Vamos estrutura, mandar esse né? corte pro Breno. Não, o Breno vai decidir direito, que o Breno faz parte da diretoria executiva ali, né? Breno, Ele me e o pai dele. desculpa, mas é porque eu passo ali muitas vezes ali em frente, então eu tenho que trabalhar com a verdade. Que ali a situação tá complicada. Eu também passo, que geralmente eu vou visitar a família lá, então sempre passo. Grande Maranguape, estádio Moraizão. E falando ainda sobre os goleiros, né, cara, porque até pra trazer detalhe pro torcedor, né, o Richard, ele tá lesionado e ele vem de 8 meses parado, sem ter nenhuma atuação, né, aquela partida contra o Coritiba no segundo turno do Brasileirão, no dia 18 de setembro, ele tem aquela lesão e teve que fazer uma cirurgia no tornozelo, né, no tendão de Aquiles, para ser mais preciso. E a lesão do Bruno Ferreira é no quadril. E eu fico me pensando, eu me pego pensando às vezes sobre essa lesão, né? Que é de fato uma lesão que pode acontecer com o goleiro, né? Por causa da forma como ele atua, acaba expondo muito o quadril ali. E é uma lesão muito delicada, às né? vezes a forma que o goleiro cai para fazer uma defesa, Sim. ela faz toda a diferença. E eu lembro desse jogo com o Grêmio, não sei se foi um chute do Cristaldo ou foi do Amuso, que o Bruno Ferreira fez um movimento para fazer a defesa, ele faz a defesa, mas você vê que ele cai de uma forma que o quadril porque bate. Força o quadril. Então, É porque todo atleta, desculpa, te ter Não, não. interrompido. é, É porque todo atleta tem um lado, tem suas deficiências, né? E assim como todo goleiro também, ele tem um lado que ele vai muito bem Sim. e tem um lado que nem sempre é tão... Então você acaba que tem que se adaptar, às vezes, numa queda. exatamente isso. Então você não é tão simples assim. Existe a fatalidade do lance e existe, Isso. às vezes, você tem que saber cair. Goleiro tem que saber cair, né? Pois é, aí Eu vai... fico feliz demais, ó, Por cara. exemplo, quando a gente... Trazendo duas pessoas que entendem do assunto. cara, Porque eu realmente eu não fazia eu ideia fui goleiro desse de negócio. futsal. Então, de Nossa, pancada, eu entendo um Eu pouco. também sou goleiro, Pois goleiro de é. futsal e de campo, né? De Então, goleiro, eu fui principalmente futsal, então eu já levei um pouco de pancada. Ué, Inclusive, doido. o ombro aqui, ele é machucado por O isso. Vladimir também teve um dia aí que ele... estiquei tanto para fazer uma defesa que rompi aí os ligamentos, Os ligamentos, do tendão. é, e tal. O meu só deslocou mesmo. Então, Mas aí só, E, né? e naquele racha que vocês estavam falando do racha da imprensa lá, eu fui em um e tive uma fissura na costela, aí parei um tempão aí, Ai, cara. porque tinha uma pedra, né? Bem, bem movimentado, Eu acho que né? não sei se foi o Daniel Rocha, foi o Denis, que ele chutava uma bola, eu fui fazer a defesa, aí eu fui, né? Deslizando no gramado, tinha uma pedrinha lá, não sabe É como é que porque tem um lado do campo que ele tem algumas britas. Sim. Aí, e você vai buscar a bola, acaba que vem na chuteira, Aham. traz pro gramado. Já me arranhei algumas vezes. ali, já. Aí da maneira que o cara Doido. cai e tu cai em cima da pedra, fissura, sabe como é que Aí, é? assim, quando você cai, quando você leva muita... Por exemplo, você pula pro lado que é ruim, cara, por muitas vezes você tem que adaptar a queda. Uhum. E uma das coisas que o Vladimir vai concordar comigo, você não pode, por exemplo, cair botando o cotovelo. Se não, amigo, O cotovelo vai pro espaço. Você Vai tem que cair arrebentar. com isso aqui todo aberto. Então a chance de você lesionar o quadril, a costela é muito Costela. grande, dependendo do impacto. exatamente, é isso mesmo. Muito, muito pesado, realmente. E eu fico torcendo muito que o Bruno Ferreira e o Richard consigam voltar
na plenitude, né, das suas funções, né? Porque são dois grandes goleiros. O Richard, então, dispensa comentários, né? Vocês falaram aqui da forma como ele chegou no Ceará, da forma como ele virou o ídolo, né? Conquistando o título cearense, sendo importante nas penalidades. Título de Copa do Nordeste também sendo importante lá no Concordo esporte. com o Vitor, é ídolo mesmo. O E Richard. não Ele tem tá muito entre o os que maiores falar, né, goleiros. mano? Eu vi a pauta aqui dos maiores goleiros. O Richard tá E com vamos- certeza nos maiores ídolos. E vamos entrar agora neste assunto. Os maiores goleiros, top 3 goleiros na visão de vocês aí. Maiores, porque depois nós vamos perguntar os melhores. Maiores na Olha, história do clube. Ai, eu deixo essa daí pro Vladimir. Eu vi, eu fiz até uma colinha aqui. Eu vi Ivanhoé na década de 90, vi o Chico, que a gente estava até conversando sobre a Copa do Brasil de 94, o tanto que o Chico pegou Sim. jogando pelo Vozão. Eu acho que o Chico é um goleiro que é cotado com certeza. Vi Marcelo Silva, vi Adilson, a gente fala, aí começa Diego, né, o Diego da Série A, Sim, aí depois você vê goleiros como Everson, né, como Richard, né. O meu pai já fala de ótimos goleiros, você vê Hélio Show, Ivan Roriz, Ivan Roriz, Aloysio o Tom Bal já Linhares. falou dele. Eu não aqui. vi esses goleiros. Enfim, a gente não tem, a gente só tem, não tem nem vídeo desses goleiros. Você vê só a imagem parada, você não vê como você é que o goleiro, não né, tem uma ideia. né, não tem uma ideia. Assim, eles foram goleiros incríveis. Se conversar com o Tom Barros, que ele vai falar, É vai verdade. falar desses goleiros. Eu não posso nem dizer, os maiores goleiros da história do Ceará são esses. Mas, assim, dos que eu vi o Chico. Eu achei um goleiro realmente extraordinário. Com certeza o Richard tá. Porque, cara, você ganhar a Copa do Nordeste como ele ganhou, ganhar o Campeonato Cearense da forma que ele ganhou, eu acho que o Richard tá dentro desses goleiros. Eu acho que o Everson também ele tem um papel assim, importantíssimo na história do Vozão, porque o Everson, além de ter jogado aquela Série B, para o Vozão permanecer na divisão ali em 2015, Sim, as defesas que ele fez contra o Macaé e o no histórico, decorrer né? da competição, e na Série A ele também foi muito importante, Uhum. né? Naquele campeonato que o Ceará fez, né, de 18, ele foi incrível, né? Naquela era Lisca, né? Sim. O Everson fez gol de falta, cara. E fora as defesas, né, espetaculares que o Everson fez. Eu não tenho como fazer um histórico do maior goleiro porque eu só vi de 90 para cá. Então, Uhum. eu não vou ser injusto com os goleiros da década de 50, de 60, de Sim. 70. Né, que década de 70 o Ceará teve goleiraços, né? Década de 80 também. Mas eu acho que o Ceará teve goleiros excelentes. Eu colocaria esses três. Chico, Richard e Everson, né? Os que eu vi jogar. Né? Rapaz, eu concordo. Assim, a gente teve grandes goleiros, né? Como a gente acabou de falar aqui, Adilson, Chico, Everson, o próprio Richard. Mas assim, a gente também teve cada peça, viu? Mas não vamos falar das peças, não. não vamos falar falar não. do nível Não, André vamos falar- Sangalli. De... Vamos falar desses aí, não. Mas assim, na minha visão, por O onde eu Adilson também comecei tem- a O Adilson acompanhar também foi tem o que ser Adilson. citado, né? O Adilson também tem que ser citado. Na minha visão foi o Adilson. Porque às vezes tem aquela coisa, né, de você pegar uma período de vacas magras de um clube Era e isso que eu ia falar. ser muito importante naquele Sim. período, né? Um Era isso que período eu ia mais falar. difícil e tal. O Adilson também merece, com certeza, uma menção muito honrosa. O Adilson foi ídolo numa época que o mês no Ceará tinha 90 dias. É. É verdade. O Adilson foi ídolo numa época que o mês no Ceará Até tinha... hoje o torcedor lembra do pênalti do Rinaldo que o Adilson Uhum. defendeu em 2006 É ali. histórico, Inacreditável é aquele. histórico. O Adilson tem os jogos... cara, eu não me lembro o jogo da permanência de 2006, mas eu não lembro o time. Mas eu lembro que foi um jogo que o Adilson acabou, se não me engano, foi o São Raimundo. Acho que foi o São O Raimundo. São Raimundo ou Londrina, um negócio Acho assim. que foi o São Raimundo. Uhum. O Adilson acabou com aquele jogo. Ele faz uma defesa espetacular, logo em seguida é o gol da permanência da Série B. O Adilson ele foi importantíssimo. O Adilson esteve no acesso. O Adilson aguentou aquele período pós-Série A em 2012, que era só pancada no Sim. Ceará. E era só gol nos acréscimos. E era só gol nos acréscimos. Naquele período ali, o Adilson começou o Fernando Henrique falhava, entrou o Jonathan, aí o Jonathan falhava, aí entrou o Adilson também falhava, a gente olhava assim, meu Deus, não As passa. opções, né? Aí veio, cara, a gente esqueceu de um nome, muito bom, Luiz Carlos. Também, É também. verdade. O Luiz Carlos foi. também foi. Esqueceu de um nome tem muito bom. Foi o Luiz Carlos. O problema do Luiz Carlos era as lesões, mas ele era aquela tinha Copa do muito Nordeste de 2015 tá na conta dele ali, uma Tá, boa também. parte. Foi. Tá, sim. Eu acho que ele também tá. Mas eu acho que o Luiz Carlos, o pessoal não lembra tanto, porque aqueles times do Ceará que poderiam ter lutado pelo acesso, que eram times fortes, Sim. comandados pelo Sérgio Soares, que tinham
jogava pra frente, jogava muito bonito, eles fraquejaram na reta final. Então o torcedor acaba não lembrando tanto, mas com certeza o Luiz Carlos também foi um goleiro marcante. Rapaz, o jogo do Tetra 2014, que o Luiz Carlos fez naquela partida do 0-0, porque aquele time do Ceará foi pressionado. E é que o time do Fortaleza de 2014 não era tão bom. O de 2015 voava. Sim. O time do Fortaleza de 2015, mas o de 2014 não era tão bom. E ele massacrou o Ceará naquela final. E o Luiz Carlos, ele faz umas 3, 4 defesas ali que foram brincadeira. Tem um chute de um zagueiro do Fortaleza e um do Marcelinho Paraíba que ele pega, que é... Dispensa comentários. Dispensa comentários. Ele Ou pegou seja, tivemos grandes goleiros. Não, né? historicamente o Ceará sempre teve bons goleiros. E hoje tá Sempre. bem servido. Total. Fernando Miguel é muito Tá, bom. sim. Tá bem É, servido. é porque a gente tá vendo aí o momento do Fernando Miguel e tem esses caras que estão voltando aos poucos. E é um detalhe interessante pro técnico Léo Condé, né? Vai ser ali um momento em que ele vai ter que observar, conversar bem ali com o seu auxiliar de goleiros, né? O profissional que trabalha com os goleiros, para saber quem que fica com a vaga. Mas a gente falando de goleiro, a gente fala da defesa no geral também da equipe alvinegra, né? Porque neste momento, na Série A, os destaques estão sendo ali também o Marlon e o William Machado. Nós já falamos aqui do Marlon, um zagueiro que chegou com desconfiança. Nas primeiras partidas não passava essa segurança para o torcedor do Ceará. E o William Machado que tinha desconfiança, né? Um jogador que veio do Operário, será que ele vai ser... vai ir muito bem, vai conseguir ir muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro? E a gente viu aí, o Bruno Ferreira nunca tinha atuado na primeira divisão. O William Machado também nunca tinha atuado na primeira divisão. E ele vive um grande momento também, né? Assumiu a vaga que era do Ramon Menezes e hoje é titular absoluto junto com o Marlon. Na visão de vocês também, são destaques do time defensivo do Ceará? Olha, Samuel, é porque o torcedor, ele sempre vai naquela de, voltei pra Série A, tem que ter jogador de grife, jogador de nome. Aí quando você começa um campeonato, né, com os destaques de Série B, eu acho que o Ceará fez certo. Sim. O Ceará não dá para fazer loucuras, começar a trazer esses zagueiros caríssimos e que para inflacionar uma folha. O Ceará ele fez uma visão de mercado muito interessante em trazer o William Machado, foi um destaque da Série B. Ele jogou muito pelo Operário, cara. Foi a primeira contratação do Ceará no ano. O primeiro anúncio foi o William Machado. Sim. O Marlon, ele já tinha muita experiência na Série A. Zagueiro discreto, capitão, jogou no Cuiabá, jogou São Paulo. É um zagueiro que com certeza ia casar muito com o William Machado, como aconteceu. Eles estão jogando muito, cara. Porque assim, o estilo de jogo do Léo Condé, que é marcar, se defender e até quando abre o placar recua um pouco mais, o adversário martela. E quando o adversário martela uma defesa fechada, é muito cruzamento na área. Esses caras estão afastando quase tudo. Mais de 80% de aproveitamento. Exatamente. Não é fácil, do nível de Série A, com os jogadores de Série A que o Ceará enfrenta, essa defesa e segurando. Ou seja, você tem um goleiro que a gente está falando que está muito bem, e uma dupla de zaga que está muito segura. O William Machado rebate tudo. Cara, aquele desarme que o William Machado fez no jogo contra o Santos, Sim. que desarme espetacular. O árbitro ainda expulsou o cara ainda. Foi. Aí o VAR teve que ir lá, não sei o quê, papapá. Cara, mas foi um desarme limpo, desarme assim. E olha que era um lance tão capital que às vezes o zagueiro vai de qualquer jeito, né? Eu vou Já faz a né? falta. E já faz falta. Cara, foi um desarme limpíssimo, ou seja, o cara tá voando, então é um das surpresas e realmente a dupla de zaga casou demais. O William Machado muito bem e o Marlon mais experiente, eu acho que é uma dupla excelente, né, Vitor? A defesa do Ceará em si, ela casou muito bem, né? Porque você tem o Fabiano Souza jogando muita bola, Sim. que, cara, historicamente o Ceará nunca se deu bem com... Eu acho que eu nunca vi o Ceará se dar bem com medalhão. Pouquíssimas vezes a gente viu. Então veio o Fabiano Souza, ninguém conhecia. Eu, particularmente. Eu também Não sabia. não conhecia o Fabiano. Aí vem o Marlon, também eu só vi recordes assim dele no América Mineiro, mas você já falou que já era mais experiente. Aí vem o William Machado, mas o William Machado a gente viu ali na Série B, que ele foi um dos destaques da Série B. E já vem numa sequência, ele vem bem da Série C, vem bem na Série B. Sim. E aí o cara já vem com uma confiança também, a gente já falou, muito boa. Uhum. Matheus Bahia, esse ano ele tá dispensando comentários. Eu acho que ele até melhorou o rendimento dele Sim, do que ele estava jogando na Série B. Em relação que ele... Porque ano passado ele começou muito bem na Série B, ele deu uma caída. Foi. E esse ano não, ele tá conseguindo ser Uma sequência, uma sequência. Aí você tem o Sobral, que a gente já conhece, e o Dieguinho. Mas a gente tá falando de jogadores aqui que nenhum são medalhões. Sim. Nenhum foi uma unanimidade nos Verdade. clubes que eles tiveram. Cara, o que o Dieguinho tá jogando bola, o que o William Machado tá jogando bola,
Não, é até discutível. um ponto positivo aqui pro departamento de futebol do Ceará, né? O Dieguinho, a própria assessoria de comunicação apresentou ele como lateral da equipe do Ceará. E o Léo Condé, toda a vida que ia pra coletiva, ele dizia: o Dieguinho é o nosso volante, o Dieguinho é o homem de meio de campo. A gente não vai contar com o Dieguinho na lateral. Só em caso específico, né, de lesão de algum jogador, é que o Dieguinho vai ter que jogar na posição que ele atuou por 5 temporadas no Goiás recentemente. O Dieguinho, ele, quando o Ceará contratou, foi unânime aqui em todos os programas elogiando a contratação. Foi. Eu acho que ele foi o mais Porque elogiado. Foi o mais inclusive. elogiado pelo que ele tinha jogado no Sim, Goiás e pelos outros clubes que queriam contratar também. O Atlético Paranaense estava querendo Sim. contratá-lo. O Sport também estava querendo contratá-lo. A gente sabe como é a postura do Sport, completamente diferente da do Ceará. Uhum. Né? Eles pegam, dão um aporte, independente se o clube está quebrado ou não está. Eles fazem loucuras. O Ceará conseguiu vencer a concorrência e trazer o Dieguinho, que com certeza é um gigante no meio campo, né? Porque se a gente está vendo ali de desarmes, de antecipação, de cobertura, né? O Dieguinho está fazendo um campeonato espetacular, até dando uma assistência espetacular para o gol do Galeano. Então, o Dieguinho é uma das principais peças do Vozão no Campeonato Brasileiro. E ele ali junto desse sistema defensivo que a gente está falando, Uhum. realmente está muito sólido. E para um clube que tem o objetivo de permanência, Tem que ter defesa. como o Ceará tem que ter uma defesa Tem que ter sólida defesa. para aguentar pressão, para segurar resultado. Porque, Vitor, nesse jogo com o Sport, eu senti o torcedor incomodado pela forma que o Ceará recuou, né, depois de fazer 1-0. Mas eu acho que o Ceará se sente à vontade jogando assim. Né? Sempre foi assim. A gente, cara, que a gente pega e olha assim. Não, a gente quer ver. Todo torcedor quer ver seu time jogar pra frente. Uhum. Todo torcedor quer ver seu time jogando bonito. Mas, cara, não é feio a forma com que o Ceará se defende. É. Sim. Porque, assim, é diferente, por exemplo, de outros anos que a gente esteve na Série A, que a gente se defendia e era massacrado Uhum. e a gente não atacava. Essa não, a gente se defende. Mas quando vai pro ataque, não vai a passeio. Ou faz Isso. o gol, ou cria uma boa chance. Uhum. Se você for pegar finalizações do Ceará numa partida, o Ceará deu 7 finalizações, 5 na direção do gol. Pô, sensacional. O Léo Condé falou isso no último coletivo. Você tinha Mas é acompanhado? isso. Não, Ele eu não falou exatamente acompanhei. isso. Eu não Ele fala acompanhei. que o Ceará é o time, se você for pegar o time com menos posse de bola no Brasileirão, o Ceará tá ali entre os últimos. Mas em eficiência ofensiva, o Ceará é um dos primeiros, muito Pois por conta é, disso. eu não acompanhei nem a coletiva. Tá bem demais. Pois é. Exatamente. Mas Boa, então boa a mesmo. análise É, a casou minha análise com tá muito parecida o que com a o do Léo Condé Condé. é. Então, se você vê o Ceará jogando, eu até falei para um amigo meu, e cara, é muito bonitinho ver o Ceará jogar. Uhum. Porque não é aquela retranca feia. Porque tem retranca. É. A retranca vou dar um exemplo, já que a gente falou em passado aqui algumas vezes. A retranca do PC Guzmão fazia um gol, todo mundo ia lá pra defesa, então se acuda. Verdade. Então, a retranca do Condé não, é aquela que ele tem aqui 4 zagueiros bem definidos, né? Que é o do lateral, ó, os 2 zagueiros laterais, os 2 volantes e o Mugni. Aí o Mugni é aquele meia que ele segura e esconde a bola. Uhum. Aí É você- incrível como ele esconde a bola. É, É inacreditável. Ele é aquele meio que ele esconde a bola. Aí você tem os 2 pontos. Que o Pedro Henrique até voltou bem e o Galeano, ele tem aqueles. É o pontinho necessário. Ele marca muito, volta e tal, faz uma função Ele é o pontinho realmente, necessário, é o que marca. briga demais. Isso. É o pontinho. Ele não é um craque, mas é o pontinho que ele vai estar ali enchendo o Uhum. saco. Ele vai incomodar o zagueiro, É ele volta verdade. pra marcar. Exatamente. Então ele é o pontinho. E tem o Pedro Raul que não é pra correr. Não Uhum. adianta você querer. Tem que ser servido, né? Você não adianta você querer É. o Pedro Raul dominando uma Ele bola tem no que meio ser campo. o ponto final da jogada, É. finalizar a jogada. Ou seja, o que a gente está falando aí é de um time bem treinado e Estruturado. um time bem estruturado e bem armado. Né? O Condé Exatamente tem isso. o Condé tem um mérito absurdo em fazer o Ceará jogar de forma sincronizada. Porque, cara, não é fácil defender. Não é fácil defender. Não. Você Uhum. correr atrás. É muito diferente você ter a bola e você correr atrás dela. É, Sim. muito, é difícil, a Série A é de um nível muito alto de adversários. Então, o que o Condé fez para esse Ceará estar consistente, né? Eu acho que ele tem um mérito absurdo. Dá para fazer alguns ajustes ainda de time, mas o torcedor do Vozão tem que entender que o Ceará não pode partir para cima do adversário como se não houvesse amanhã, amigo. Não dá. Não dá. O time tem limitações. Acho que o Ceará, os jogadores que o Vozão tem nem tem essa característica ofensiva toda de ir para cima do adversário como o torcedor quer. É claro, o cenário ideal para o torcedor do Ceará era que o Ceará fizesse 2, 3, 4-0 no Sport, mas
Não dá para atacar o tempo todo. Você segura um pouco mais. Até porque você confia na sua transição. Você confia no jogo mais vertical de contra-ataque. Então, o Ceará está jogando dentro das características que ele tem que jogar na Série A do Brasileiro. E outra coisa, você pega um time desse do Sport, a gente vê o Sport em último, mas o Sport é um time que ele finaliza muito. Ele tem atacantes que são rápidos. Então, se o Ceará vai feito um maluco pra cima do Sport, a chance de um Barleta daquele da vida puxar um contra-ataque e deixar dentro do gol é muito grande. Finaliza E ele é um muito. bom finalizador. É, Você ele tem é. o Lucas Lima que pensa bem no jogo. A gente vê o Sport em último ali, mas não se engane que o elenco do Sport é ruim. É Exato. porque o ao redor do Sport Não tá contribuindo. não contribui. E no futebol, cara, se você não tiver confiança, se as coisas não estiverem dando certo, é muito difícil você retomar. Eu tava vendo uns companheiros pernambucanos falando da situação do Sport, do Ceará, comparando as duas. Eles até lembraram, o Sport pode se espelhar no Ceará de 2018. Uhum. Porque o Ceará em 18 ele tinha, eu acho que em 10 rodadas tinha 5 pontos. Sim. E a primeira vitória contra o Ceará foi exatamente contra o Sport. No PV, gol do Arthur Cabral. Que Na dia. volta. E a torcida do Sport tinha feito uma brincadeirinha, vamos rebaixar o Ceará. Não sei se você lembra dessa brincadeirinha. Bora rebaixar o Ceará. E o Ceará começou ganhando com o Lisca a partir daí. Mas o Lisca disse, gente, era muito difícil, porque você olhava para a tabela, eu ia constantemente no Ceará na época, o Lisca falou até pra gente lá no clube, essa tabela, galera, a gente não olha não. A nossa tabela tá zerada. O primeiro jogo é contra o Sport. Eu vou pregar a tabela a partir do jogo contra o Sport. Ricardinho depois falou isso, conversando com a gente. E era isso, a classificação do Ceará foi a partir do jogo com o Sport, ou seja, para motivar os caras, porque não tinha ponto no campeonato. E era o casamento perfeito, né? PV, Lisca, camisa alternativa. Não, 2018 teve não. Mas era PV lotado, Lisca, ele enlouquecendo na beira do campo, um time limitadíssimo. Mas muito brigador Mas é também. brigador. Você É o casamento. É aquela coisa, você acha um Calisson ali na ponta, você acha um Edinho ali no meio campo que ninguém Não, dava nada o Edinho veio aposentado e voltou a jogar bola aqui. Foi verdade. né? Sabe, o Lisca achou umas peças ali para montar um time, o Ceará começou a jogar, mas ele disse, cara, para motivar foi difícil, porque a colocação dá uma baixa em você. Né? Veio o misterioso Joe Cardona, que jogou uma partida bem, nunca Foi mais contra o jogou. Fluminense. Meu Deus do céu. O Ceará, depois que o Ceará venceu o Sport, Teve um Fluminense, teve o Fluminense no com o sábado, gol do Leandro Carvalho. que foi um golaço. Verdade. Sabe assim, as coisas elas vão acontecendo no campeonato e às vezes você tem um time ali muito limitado, muito na conta do chá. Aquele time ali não se defendia como o time do Condé. Uhum. O time do Condé é muito mais bem Muito mais armado, organizado, tem melhores peças. O time está fazendo Muito uma pelo contrário, aquele time era mais intensidade de atacar do que o do Condé. Exatamente. Uhum. Aquele time atacava muito mais do que o do Condé. O problema é que era um time que não tinha um cara... Por exemplo, o Ricardinho ali, ele não dava pra ele botar ele de meia. Tinha que botar o Ricardinho em segundo volante. Não tinha como o Ricardinho ser o camisa 10. A saída de bola, Era qualificar pra ali. a saída de bola. Exatamente. Não é à toa que aí você pega, tem um Calisson aí. Quem for o camisa 10 daquele foi o Juninho Quixadá. Foi o Quixadá. E jogou muito. Cara, o Quixadá tem uma partida pelo Ceará que o torcedor do Ceará tem um ranço com o Paraná Clube, não sei se... Eu né? lembro. O Ceará ganhou do Paraná, que o Ceará nunca tinha ganho do Paraná na vida, lá em Curitiba. De esquerda que ele E ele fez uma partida espetacular. O Ceará jogou defensivamente tão bem, e o Quixadá ali dominou o jogo, ele fez o gol da vitória do Ceará lá, a Vila Capanema lotada, não sei o quê. Sempre é difícil jogar lá. Foi um jogaço, o Ceará Esse venceu jogo aquela foi uma partida. das poucas vezes da minha vida que eu acompanhei coletiva. Uhum. A gente acabou de falar. E o Lisca abriu um pau na coletiva lá no Paraná nesse dia. Eu ainda me lembro, Foi porque ele saiu brigado no Exato. Paraná? Teve um problema com o aí dirigente eu lá, não tava sei indo o quê. pro aniversário, Uhum. aí minha mãe tava no carro, aí eu digo, vamos botando na rádio aí pra eu escutar o final do jogo. Sim. Aí só que o jogo já tinha, eu não associei o horário, o jogo já tinha acabado, tava rolando a Então só coletiva. coletiva. Rapaz, começa uma discussão do Lisca, palavrão, e minha mãe, quer continuar ouvindo? Pode deixar. Tá bom. Tá ótimo. Muito diferente do Condé, né, cara? Totalmente Né, outro o Condé perfil. ali,
Eu fico imaginando a saída do Lisca do América no passado, depois daquele jogo Nossa, aqui, meu irmão. mano. Os bastidores daquilo Deve ali, eu ter fico sido- imaginando a Deve loucura, ter sido né, um cara? negócio gostosinho pra ele. Tu é doido, é loucura grande, mano. A gente tá acabando aqui o podcast, cara. Foi um episódio muito bom. E tinha entre os pontos, eu trouxe aqui no episódio passado, com a turma do Vozão Rage Comics, a situação do Vina. Vocês trariam o Vina, até pra contextualizar, o Ceará não fez nenhuma proposta pro Vina. Eu vou cortar, eu vou pro Aerovina, se tiver. Se tiver, você vai Eu lá vou pro aeroporto. Eu vou pro Aerovina. Eu recebo o Vina com a camisa 29. Eu vou com a camisa com o nome Peneira 29. Minha Peneira camisa- 29 do Vina. É. Na cidade de ver também novamente o Vina aqui, né? Eu vou fazer uma contextualização aqui sobre o Vina. É porque o torcedor do Ceará, ele pega só a parte final Do Vina. de 2022. Exato. E o Vina naufragou junto com o time todo. Uhum. Né? A gente sabe das peças que o elenco tinha que realmente fizeram o time naufragar, depois Depois realmente da história, a vazou. gente sabe que o Vina era que brigava com alguma dessas peças, É, que eles queriam sim. fazer, enfim. Mas se você pegar qualquer no YouTube aí, gols do Vina pelo Ceará, o Vinícius até, o meu filho me pediu, eu mostrei pra ele os gols e tal. Cara, você vê o tanto que o Vina jogou pelo Ceará em 2020. Cara, Ele brincadeira. foi craque ali, né? Vitórias 2020 contra o foi Flamengo, loucura. vitórias contra o Palmeiras, gols contra o Corinthians. O torcedor do Ceará, ele não pode pegar só a parte final de uma história, né? Uhum. É claro, o Vina tem que estar motivado, ele tem que querer, ele tem que saber que o Ceará já está ali montado, mas tecnicamente ele casa muito nesse time. Muito. Técnica para jogar no Ceará na Série A, ele tem. Agora ele tem que querer, tem que entender todos os processos. Tem um contexto também, Tem né? Um todo Ceará um totalmente contexto, diferente hoje. Ele não vai chegar aqui já, por exemplo, ele chega pra brigar com o Mugni ali. Uhum. Então ele já vai saber que ele vai ter um concorrente que a gente acabou de falar, o Mugni esconde a bola. Tá com moral, e, né? Tá com moral. joga demais o Mugni. Então assim, ele vai chegar, fazer já um ponto disso aí. O Vina vai chegar aqui pra brigar, ele não vai chegar unanimidade. Isso aí eu sou muito fã do Vina pelo que ele fez. Sim. Mas eu sei que ele vai ter que ter a consciência e vão ter. Aí já parte do departamento de futebol e do Condé de fazer, olha, você vai ter que chegar aqui, mas você não é. Uhum. Você tá jogando a segunda divisão da Arábia. Sim, Por mais que você tem tenha esse finalizado bem, você vai ter que chegar aqui pra brigar pela sua posição. Se você Pra tiver agregar, bem- né? chegue pra agregar, chegue pra ser titular, mas chegue agregando com o elenco. Uhum. Então, a gente fala do Mugni agora, fazendo esse contexto, ele tá no top jogadores ruins do Flamengo na Série A. E aqui no Ceará ele é o nosso camisa 10. É verdade. É porque, cara, a fase do Flamengo não era boa. Não, eu sei, a cobrança mas no Flamengo é absurda. E desproporcional. não é fácil jogar no Flamengo. é isso que eu tô querendo te dizer. O Exatamente. futebol, ele é um negócio que ele vai circulando de uma maneira... Hoje a gente olha assim pro Mugni, é o Mugni no meio campo ali, Dieguinho, Sobral, não tem outro. É verdade. Exatamente. Não tem outro. É o Mugni, é o 10. É tanto que muita gente coloca que este é o melhor momento da carreira do Lucas Mugni vestindo a camisa do Ceará. Isso a gente tá falando de um cara com 33 anos, passou por Bahia, passou por Sport, por Flamengo e vem se consolidando com a camisa do Ceará. Se a gente for lembrar, no passado, o Mugni ele era pra ser reserva do Recalde. Foi, teve um momento que ele não tava dando liga de jeito nenhum. E hoje o Recalde não é nem lembrado. O recalde não é nem relacionado. Pois é. Exatamente. Pessoal, que satisfação. Você queria continuar? Não, um pouco mais do Lucas Mugni? Pô, você está no comando. Não, aqui, porque se o homem quiser continuar sem enxame Não, mesmo. é por mim aqui a gente passaria a tarde Não, toda porque tá Como eu muito falei, passa quando eu muito falei, rápido. 2h30 aí, Foi. vai. Mas você é o Léo Condé do jogador É, do Vozão. você E é o Você Peneira que comanda já aí. tinha dito. O Peneira falou, cara, a gente vai ter esse tempo todo pra falar do Pois roteiro é. aqui. Ó, a que gente eu aqui, ó, preparei o ainda tem roteiro daquele preço. opções no elenco. Olha o que faltou aqui, ó. Vina, aí destaques a gente fez. Receita de Léo Condé não falou. Não, Momento do Brasileirão a gente não falou. não falou de jeito nenhum. Falou por cima. Momento Foi. do Brasileirão, vamos lá. Pra mim, que tá 15 pontos, tá ótimo. Em 9 jogos, Tá, né? É, ótimo, tá- 15 pontos. tá eu esperava espetacular. 21 no final do turno. Exatamente. O time tá chegando, Tá muito ótimo, próximo ali de bem demais. 2010, né? Tá muito É. próximo ali de 2010, né? A campanha já e tal. O Ceará pode até superar Superar, 2010, aqui. O 2010 também teve uma parada ali pra... Vai, tem essa vai, parada aí. Vladimir, termina aí pra gente fazer a pauta inteira pra dizer que ele não falhou a pauta.
Mas a ideia é essa mesmo. A gente faz um negócio aqui pra poder ter assunto durante o episódio todo. Aí vocês foram contando histórias aqui, o André Almeida teve o brilho dele também no podcast, né? Não. Quem acompanhou Faz aí. o seguinte, tu marca os pontos que a Que gente não faltou, falou aí e a faz gente outro. Fazer um gente outro. faz outro. A gente vai fazer um outro aqui bem melhor. Eu espero que você esteja bem melhor ainda na tabela de classificação pra gente trazer um assunto bem mais Pronto, interessante tá show aqui. de bola. Porque o assunto de hoje foi muito bom. Que a gente falou aqui de goleiros, as histórias de vocês aí nos Agora, rachas. agora eu vou ficar conhecido. Eu já sou desconhecido positivo. nacionalmente, agora sou Então. desconhecido nacionalmente, desconhecido internacionalmente. Como peneira. Como peneira, o grande Vitor Pontes aqui. E aí eu queria agradecer vocês aqui pela paciência também, por ter marcado presença. Vitor Pontes, como sempre aqui, você sempre marcando presença aqui, sempre em episódios marcantes aqui no Jogada do Vozão. Não vou deixar meu currículo ali no RH. Não, eu fui pegar o cara na recepção e já tava dentro do sistema, já tinha passado da catraca ali, Vladimir, já Não, conhece. moral. Não, eu cheguei, a moça lá da recepção, você tem cadastro aqui? Eu tenho. Já tô aqui na hora, menino. Ela, pô, me liga só se você pergunta, tá certo, aqui, ó. Próxima vez a gente já entra direto na redação, já pega o elevador. Não, eu vou deixar o currículo ali no RH, já preparado. O currículo. Bom demais, Vitor Pontes, muito obrigado mais uma vez. E Vladimir também, muito obrigado, cara. Você é potência aqui do Sistema Verdes Mares, sempre marcando presença no Jogada do Vozão. Show de bola, prazer, Vitor, cara. Foi bom uma demais satisfação aí. muito E a grande gente estar falou aqui. de tudo. Eu tô olhando aqui o roteiro. A gente falou por cima de tudo, deu Foi. pra falar de Nem tudo. que fosse foi- atropelando agora no final foi, aqui, foi, mas foi, a falou gente de tudo. passou. Bom demais. É só chamar na próxima vez, Samuel. Ah, Valeu. eu queria só dizer ao produtor que dessa vez não tem chance de cancelamento. O É. Vladimir é uma pessoa polida. Não tem nenhum corte Não aqui. tem nenhum corte. É, tá de boa. A gente deixa aqui os abraços, né? Tem uma galera boa que acompanha o Vitor, né? O Denis, que sempre já veio aqui no Jogada do Vozão. Rapaz. Honorato Vieira. Tem também o próprio Kleber Arraes, que esteve aqui com a gente no Clebão, episódio. Clebão, Então, gente boa, forte Clebão, abraço gente boa. aí. Tem uma galera boa que acompanha a gente Mas aqui nas redes sociais, né, Vitor? Tem o Honorato, Gerlano, vamos ver quem Gerlano. mais. Gerlano é uma figura, né? Vou trazer também o Gerlano. Rapaz, ali tem Já história, pensou o viu? episódio de Gerlano, Honorato e Vitor Pontes? Rapaz, tem história pra contar. Aí desaba, aí acaba Não, aí jogando o poderia Vozão, botar pode fechar. 3 horas Fecha. aí de jogada. Mas tem Honorato, Gerlano, Lucas Voz também, Sim, já viu traíra. também. Rapaz, vai ser o episódio mais Ah, pesado porque da a gente história. contou, né? Ele Pois contou, né? é. Lucas Voz, João Pedro Guedes, Lucas Silva, tem muita gente. É, pô. tem uma galera boa, tem uma Tem galera muita boa. Vamos Agora, trazer aqui. esses nomes que eu falei é só pesado, amigo. Esse É. game vai ser carregado aqui. Se o viu? torcedor for saber Bote cada logo um aí sal das grossozinho peças, ali. o negócio é complicado. É. Muito obrigado a vocês aqui que vieram aqui na bancada do Jogada do Vozão e obrigado a você que acompanhou a gente aqui toda quinta-feira. Tem episódio novo na tela da TV Diário. No domingo, o episódio sai na Rádio Verdinha e no YouTube fica disponível também a partir da quinta-feira. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Obrigado.